podcast de hoje é com o professor José Francisco de Souza. Ele é professor de literatura e ele é de Pernambuco. Mas tem o seguinte, o Francisco vai conversar comigo hoje sobre o rádio. Essa paixão que todo mundo ouve. É um prazer estar aqui com você. É uma pessoa que tem muita história para contar. Ele vai contar um pouquinho da vida dele. Francisco, você me disse que é professor de literatura. Eu me formei na UFRJ em letras, depois fiz vários outros cursos e trabalhei durante 38 anos no mesmo Instituto Benjamin Constant, onde eu estudei, e também a minha cachaça também sempre foi o rádio. Então, assim, a gente acompanhou muito o rádio, sobretudo nos anos 60. Até conversei com você, Rodney, para falar sobre o rádio, especificamente nos anos 60, para a gente fazer uma coisa mais sistematizada. Depois, se a gente fizer outros, aí a gente vai falando. Para mim vai ser um prazer fazer outros podcasts com você, porque exatamente como é que começou o seu envolvimento, a sua paixão pelo rádio? Bom, começou assim, quando eu estudava no Instituto Benjamin Constant, lá é o internato, e nós tínhamos aulas pela manhã e o resto do dia nós tínhamos para estudar, isso aqui. E como eu, graças a Deus, não precisava muito de meter a cara nos livros, eu ouvia muito rádio. Então eu comecei a ouvir rádio mais ou menos em 1962 e meu primeiro contato assim, com rádio, como acho que de grande maioria do povo brasileiro da época, foi a Rádio Nacional. Foi uma época em que o rádio estava mudando de características, já não havia mais aqueles grandes programas de auditório, o rádio passou a ser um rádio mais informativo, passou a ser um rádio mais, como é que eu vou dizer, de diversão, mais de lazer. Então a programação passou a ser feita mais em estúdio e surgiu então a figura dos disc jockeys. Então nós tínhamos, e assim, além da Rádio Nacional, nos anos 60 também começaram a subir na audiência outras rádios, como a Rádio Tupi, a Rádio Globo, a Rádio Tamoio, a Rádio Metropolitana, a Rádio Guanabara, a Rádio Carioca, principalmente essas. Na Rádio Nacional, nós tínhamos pela manhã o programa do Jair Amorim, o Disco, que era um programa mais musical, onde Jair Amorim, todos sabem, é aquele compositor, que fazia muito boleros em parceria com Evaldo Gouveia. Altemar Dutra gravou muita coisa, ele foi o primeiro responsável, a dupla, pelo lançamento dos sucessos do Altemar Dutra e outros também, outros cantores, mas o Altemar Dutra era para quem eles mais compunham. E então tinha o Jair Amorim, o Disco, e tinha alguns programas que não eram mais aqueles programas. Tinha ainda o programa José de Alencar, antes da Revolução, nos anos 60, antes de 64, ainda tinha Manuel Barcelo, Paulo Gracindo e o César Alencar. Mas tinha também já a Vitrola do Dodó, que era um programa do Domingos Martins, eu acho, que era um radiator. E as rádios novela, elas começaram a mudar de característica. Tinha ainda algumas novelas. Tinha uma novela Uma Hora, por exemplo. Teve várias, eu não vou lembrar agora os nomes. Mas a Rádio Nacional começou a investir mais, a produzir mais seriados. Então tinha O Cavaleiro da Noite, que era com Roberto Faisal e Isis de Oliveira fazendo os papéis principais, que era às 6 horas. Às 6h30 tinha As Aventuras do Anjo, que era com Álvaro Aguiar, que fazia o papel do anjo, que era o personagem principal, e era um programa policial. Então ele tinha a equipe dele tinha o Metralha, era o Oswaldo Elias, o ator que fazia, tinha o Jarbas, que era o Rodney Gomes, que era o ator que fazia. O meu xará. Tinha o Faísca, que era o Navarro de Andrade, e tinha o Inspetor, que era o Carlos Araújo. Nessa época, você chegou aqui no Rio de Janeiro exatamente em que ano? Eu cheguei em 1961. E essa programação você já ouvia
Essa programação... Jovem na época? Já, eu tinha 10 para 11 anos. Isso. E eu já ouvia, né? Porque, assim, eu sou deficiente visual e tal, né? E uma das coisas, assim, que mais nos fazia companhia naquela época, e hoje ainda, né? Era o rádio. Hoje a gente tem outras opções, mas para terminar os seriados, eu falei das Aventuras do Anjo, tinha o Jerônimo, o Herói do Sertão, que ficou muito famoso também, que era com Milton Rangel, que tinha uma noiva chamada Aninha, que foram várias atrizes que fizeram, né? Tina Vita, Maria Alice, Carmen Sheila, várias atrizes. E tinha o Moleque Saci, que era o Cauê Filho, eu fazia o personagem. E tinha também, a Rádio Nacional tinha à noite, ela tinha um programa que também era de rádio e teatro, onde ela falava sobre a vida de alguém. Né? Era como se fosse a radiofonização da vida de alguém. Eu me lembro muito bem, uma que fez muito sucesso na época, que foi a daquele Arigó, aquele médium espírita que fazia cirurgia lá em Minas, que foi vivido pelo Urbano Lois. Mas também outras rádios. Ele morreu jovem, né? Quem? O Arigó, José Arigó. Jovem que eu digo assim, não tinha uma idade avançada. Ele não morreu tão velho assim, não. Morreu mais novo do que eu estou agora, mas tudo bem. E a Rádio Tupi, ela também tinha outros seriados. Mas eram seriados sobre vários assuntos. Por exemplo, ela teve um chamado Damião Olha o Samba, porque a Rádio Tupi, ela tinha um cast de rádio-teatro também, que tinha o Lauro Fabiano, Radamés Celestino, tinha o Honório de Souza, tinha o Dario Lourenço, enfim. Tinha Nelly Villanova, tinham vários atores, radioatores também. E foi uma época que o rádio em si, ele começou a se modificar, principalmente depois da Revolução, onde muitos radioatores, muitos da Rádio Nacional foram caçados, aquela coisa toda que a gente já sabe, e a rádio se viu obrigada a mudanças. Então, a Rádio Tupi, a Rádio Globo, elas tomaram a dianteira da Rádio Nacional. A Globo, em função da sua televisão, que tinha acabado de ser inaugurada. Em 1965. 65, isso, logo depois da Revolução. E a Rádio Globo tinha uma programação que eu lembro até hoje. Tinha o Luciano Alves de manhã, tinha o Paulo Moreno, depois tinha o programa Luiz de Carvalho, depois tinha de meio-dia a 1h, na Rádio Tupi tinha a patrulha, já tinha a Patrulha da Cidade, então a Rádio Globo criou um outro concorrente chamado A Cidade contra o Crime, com o Hélio Tis. A Rádio Globo tinha à tarde aqueles chamados disque-jockey, que acabaram ficando famosos na época, o Haroldo de Andrade, o Jonas Garré, o Mário Luiz, depois veio o Valdir Vieira, e eles mudavam muito de estação. O Paulo Moreno, por exemplo, foi para a Rádio Tupi. Depois, a Rádio Tupi tinha um produtor chamado Odair Marzano, que inclusive fazia versões de músicas. Ele fez a versão do Hino ao Amor, Vilma Bente Venha, gravou, a Dalva de Oliveira também gravou, que aliás é uma letra muito bonita. Tinha o Carlinhos Azevedo, que era outro produtor. Então, as rádios, elas passaram a conversar mais com o ouvinte. Você chegou a conhecer algum desses nomes que você disse agora? Chegou a conhecer pessoalmente? Teve o prazer de conhecer? Sim, naquela época a gente era aluno do IBC, Benjamin Constant, então toda semana de aniversário do Instituto iam artistas gratuitamente fazer a festa de aniversário, o show lá no aniversário. Então o Haroldo de Andrade já foi apresentar, o Valdir Vieira esteve por lá, alguns a gente conheceu. E todos esses artistas da Jovem Guarda do Rio de Janeiro, que a Jovem Guarda tinha do Rio e o Grupo de São Paulo, né? Todos esses artistas do Grupo do Rio estiveram fazendo show lá. O próprio Roberto Carlos esteve lá, o Gerry Adriane, os Golden Boys, a Cris Esperança. Aí você está falando do pessoal da Jovem Guarda. Porque a Jovem Guarda, ela teve um auxílio, vamos dizer assim, muito grande desse novo formato
do rádio, né, aqui no Rio nos anos 60. Na Rádio Tupi, por exemplo, tinha um programa chamado Onda Jovem, que era o Luiz Fernando que apresentava, onde ele dava meia hora para cada novo artista que estava surgindo. Então, Vanderlei Cardoso teve um horário, Bob de Carlo teve um horário, Cátia Silene, vários artistas daquela época tinham meia horinha lá, que era, o programa dele era de 10 a meio-dia, então cada meia hora era com um desses artistas. Francisco, quando surgiu a TV, falou-se que acabou o rádio. Acabou o rádio, a TV veio para acabar o rádio. O rádio hoje, para você, na sua opinião? O rádio hoje ele tem o recurso da internet, né, onde você tem a possibilidade de estar acessando qualquer rádio do mundo. Assim, a diferença que você vê daquela época para os dias atuais. Olha, os tempos são outros, né? Hoje não cabe mais no formato daqueles dos anos 60. Né? Porque hoje é tudo muito rápido e as próprias pessoas não dispõem de tempo para parar, para ficar ouvindo rádio. Então elas ouvem rádio pelo celular, no ônibus ou na academia, ou então quando querem uma informação específica. Porque hoje você quer uma informação, você entra em qualquer site desse de informação, você consegue a informação que você quer. Porque antigamente você ouvia a notícia no rádio. Você ouvia no rádio. O jornal impresso, ele era como que uma análise das notícias do dia anterior que você ouvia no rádio. Tanto que os jornais, eles eram mais, vamos dizer, qualificados, né, pelos cronistas, né, pelas pessoas que escreviam, pelos colunistas que ele possuía. Na época o JB tinha o Drummond de Andrade, tinha vários, o Tarek de Souza, né? O Globo tinha o Carlos Suan, tinha o Ibrahim Suede. Quer dizer, então os jornais, eles eram mais uma espécie de análise da notícia que a pessoa já tinha ouvido no dia anterior ou já tinha visto quando surgiu o Jornal Nacional. Que o Jornal Nacional também foi um acontecimento, porque o Brasil inteiro parava para ouvir o Jornal Nacional. Eu me lembro que eu cheguei em Recife em 1968, todo mundo perguntou, você conhecia o Cid Moreira? Você conhecia o Wilton Gomes, aqueles que naquela época deram início ao Jornal Nacional. Era o Repórter Essa, depois... O Repórter Essa, bem antes, bem anterior. O Repórter Essa, ele vem desde os anos 40. Ele noticiou o final da Segunda Guerra. Foi até o Heron Domingues que anunciou. A Segunda Guerra acabou em 45. Mas já nos anos 60, ele já não tinha mais aquela força. Tá? Em função da própria repressão, né? Que já não se podia mais dar a notícia que se queria, ou a notícia real, tinha censura, tinha aquelas coisas todas. E aí surgiu um outro noticioso na Rádio Globo, que era o seu redator-chefe, que passou a ter essa credibilidade que até então era do Repórter S. Você, Francisco, fala de nomes de programas de rádio que deixaram marcas, né? Você fala de nomes que ficaram na história do rádio. Os festivais, eles são, vamos dizer assim, uma história à parte. Porque, na verdade, assim, começou primeiro com o festival lá de São Paulo, da Record. Depois você teve o festival aqui na Excelsior, da Brasil, Canta no Rio. E você tinha na TV Tupi o Festival Universitário. E depois surgiu o Festival Internacional na Globo. O festival, o primeiro, a matriz deles todos, vamos dizer assim, que é o Festival Nacional, lá da TV Record, ele era um pouco dirigido. Como assim? Os cantores, os artistas, 90% deles eram contratados da Record. Então, o Paulo Machado de Carvalho, na verdade eram os filhos dele que administravam, né? Mas o Paulo Machado de Carvalho,
Ele perguntava, quem é o maior artista aí do momento? Ah, é Roberto Carlos, contrata lá. Aí contrataram, fizeram o programa Jovem Guarda. Quem não sei o que, Agnaldo, tá surgindo aí um tal de Rony Von, contrata ele. E tem uma história, eu não sei se você já ouviu falar, mas na Copa de 62, a decisão foi, não, a semifinal foi Brasil e Chile, né? E foi 4-2. Brasil, 2 gols do Garrincha e 2 gols do Vavá. Só que nesse jogo, o Garrincha foi expulso. E daí ele não poderia jogar a decisão que foi com a Tchecoslováquia. Aí o que fez o Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação brasileira, né, que estava lá no Chile? Ele mandou chamar o juiz da partida, que era o Arthur Yamazaki, um peruano, e mandou esse juiz para Copacabana. Deu um mês de férias para ele aqui no Rio. Aí o que aconteceu? A súmula veio com ele. Então, na hora do julgamento, para suspender o Garrincha, não tinha súmula. Aí o Garrincha pôde jogar. Olha só os bastidores do rádio. Entendeu? Essa é uma história que poucas pessoas conhecem. Não, eu acho interessante que você vê. Quando eu falei para você, o Francisco, agora há pouco, sobre essa oportunidade que o grande público tem de conhecer os locutores do rádio, quem está ao vivo lá no rádio, que antigamente existia aquela mística, aquele mistério, né, daquela voz bonita, né, que você ouvia, né, com cartas que eram enviadas para as rádios para serem lidas, né? E eles tinham toda aquela postura, aquele glamour de ler. Hoje você já conhece. Antigamente você quase que ninguém tinha acesso a eles, né, Francisco? Há até uma outra história. Da voz. Aproveitar que já que a gente está aqui contando história, né? Tinha uma atriz da Rádio Nacional, que era Isis de Oliveira, que até fez a Mulher do Cavaleiro da Noite no seriado. Ela tinha uma voz espetacular, maravilhosa. Então ficava todo mundo escrevendo carta lá no lugar. Aí um dia ela foi lá no Instituto conversar com a gente. Menino, ela era negra. Aí tu sabe que naquela época o preconceito era bravo. Demais, né? Era muito bravo. Rapaz, foi uma decepção. Sério? Decepção. A turma toda, eu não, porque meu pai era negro, não tem essas coisas, né? Mas foi uma decepção. Acabou geral, o encanto ali. Acabou o encanto. Olha, como é que são as coisas? Naquela época você está falando o quê? De que ano foi isso? Isso foi em 1966. 66. 66. 66. E aí, o fato dela ser negra, naquele momento ali, houve um choque, um impacto, né? Que eu acabei de falar com você. Outros não superaram. Jair Rodrigues não tocava em Goiás. Goiás, em geral, naquela época, era o estado mais preconceituoso do Brasil. Não sei agora, né? Porque a coisa muda, né, e tal. Um monte de lei aí, não sei como é que é agora. E assim, é até bom lembrar isso dos 80. Hoje a turma do rádio, a turma que está hoje, é aquela turma que conseguiu se transformar. Por exemplo, o Washington Rodrigues, que é um outro que tem 80 e mais de 80 anos. Acho que ele tem 83. O Washington Rodrigues, ele começou em 1963. Ele era da Rádio Guanabara. Como é que ele começou? O José Messias tinha um programa chamado Variedades José Messias, de 9 às 11 da manhã na Rádio Guanabara, que hoje é Rádio Bandeirantes. Aí ele foi para a Rádio Nacional, porque era muito comum eles mudarem de rádio, como é ainda hoje, né? Então a Rádio Guanabara ficou sem ninguém e chamou o Washington Rodrigues, que era repórter de campo, de esporte, para fazer um programa. E deu certo. Ele, por exemplo, fez um programa com muito sucesso, que era um programa Show da Madrugada, que ele começou fazendo na Rádio Nacional, no final dos anos 70. Onde ele criou vários personagens. O Washington tem uma coisa, ele cria muito personagem, né? Ele é muito rádio, né? O Washington Rodrigues é o cara mais rádio que eu conheço, de todos que estão aí. Mas por que você está falando isso? Porque ele tem
o espírito do rádio. Ele sabe exatamente o que deve ser dito com a voz. Ele tem, por exemplo, agora o Robetão, né, que eles chamam de robô ET anal. Que ele já tinha antes, mas com outros nomes, né? Que é um tipo de personagem que você só pode criar no rádio. Não tem como você ver ele na internet, por exemplo. Entendeu? Então ele é uma pessoa que conhece profundamente o rádio. E eu acho muito legal isso. Apesar de não concordar muito com as opiniões dele, mas aí é outro departamento. Você, assim, na sua cabeça, na sua mente, quando fala em rádio, o que você lembra daquela época? O que ficou marcado na sua cabeça daquela época? Assim, eu me lembro que o primeiro programa que eu vi no Rio de Janeiro foi um programa da madrugada de 5 às 8, que era apresentado pelo Luciano Alves, na Rádio Globo. E a primeira música que eu ouvi, vamos ouvir agora I Can't Stop Loving You, com Ray Charles. E foi a primeira música que eu vi no Rio de Janeiro. E eu amo essa música até hoje. Assim, então, foi a primeira coisa. Mas quando você fala em rádio, assim, eu me lembro muito da Jovem Guarda, porque a minha formação foi, né, toda na época da Jovem Guarda. Então, assim, e tinha uma coisa, hoje em dia, o cara pega uma música e vai com aquela música até o final da vida, né? Você vê, por exemplo, você vê o Roberto Carlos, né, ele lançava um LP por ano, né, o LP dele todo tocava, todas as músicas tocavam. O Renato Sazuluquetes, que esses eu conheci pessoalmente, até o Cid é meu amigo até hoje. Esses eu conheci bem. O Renato Sazuluquetes, o disco tocava todo. O Gerry Adriani também e tal. Quando eu ouço a palavra rádio, eu me lembro de música. Rádio, para mim, é muito música. É música mesmo. Isso. Você quer ver uma coisa, por exemplo? É porque a gente não... Embora a internet, embora as coisas todas aí, ainda existem algumas coisas que são muito regionais. O Nordeste, por exemplo, o rádio que se faz no Nordeste hoje é muito parecido com o que se fazia naquela época. Por exemplo, eu me lembro que a rádio Marinque Veiga, né, que a ditadura tirou do ar, a Rádio Marinque Veiga, depois da Voz do Brasil, até 11 horas da noite, ela era só programa humorístico. E existe, por exemplo, a Rádio Verdes Mares, em Fortaleza, por exemplo, ela tem um programa chamado Nas Garras da Patrulha, que é muito parecido com os programas humorísticos. Até as piadas são atualizadas, naturalmente, mas com o mesmo estilo. Tinha um programa chamado Miss Campeonato, onde cada humorista representava um time. Então tinha o Zé Trindade, que era o Flamengo, tinha o Altivo Diniz, que era o Fluminense, tinha o Matinhas, que era o Vasco, e esses eram os três que mais debatiam. Tinha o outro que era o Botafogo, mas não me lembro agora o nome dele. Mas esses três... Tinha o Balança Mas Não Cai, né? Balança Mas Não Cai já bem antes. Tá, mas também teve muita gente. Não, Balança Mas Não Cai, inclusive, teve na TV Globo também. Eles teve na TV levaram para a TV. Né? Levaram para a TV. Que era com o Paulo Gracindo e o Brandão Filho. Aliás, o Brandão Filho, até outro dia estava vendo no Viva a escolinha do professor Raimundo, né? Então, o Brandão Filho, ele era fantástico, né? Não sei se você conhece ele. Sim. Ele era fantástico. Tinha o primo rico, o primo pobre, ele era, né? O primo pobre. O primo pobre, né? O Paulo Gracindo, o primo rico. Isso. Mas o Paulo Gracindo era mais uma... O Tony Tornado era o mordomo que passava com a bandeja quando ele pedia um lanche rápido, ele passava correndo. O Tony Tornado morou lá perto do IBC. A gente lembra dele desde
BR3, né? Desde o É o BR3. grande sucesso dele. E aí você vê... Ele também está com uns 80 e tal, né? Isso. O pessoal tem que envelhecer, né? Elogio. Deixa eu te falar. Tem até hoje a Patrulha da Cidade. A Patrulha da Cidade, ela foi uma criação De Afonso Soares. Afonso Soares, né? E ele foi pegando personagens que eu me lembro que quando foi falado sobre isso tem registro, né? Ele ouvia muita conversa em boteco, né? A verdade é essa, ele ouvia muita conversa em boteco e aquilo ali foi botando na cabeça dele. Eu falei, gente, discussão de cá, de lá, de não sei o que chamava a patrulha, a Rádio Patrulha, e é um sucesso impressionante, cara. Na verdade, assim, a Patrulha da Cidade, ela entrou no ar logo depois do Carnaval de 1960, se não me engano, em fevereiro. E ela teve o auge dela com o Samuel Corrêa e o Batista Rodrigues. O Samuca. E o Batista Rodrigues, que era o Azeitona. E tinha a Naira Amorim, tinha umas atrizes que até sumiram depois, mas tinha também já a Honora de Souza. Então foi um programa que, na verdade, foi como é que eu vou dizer, uma sacada do Afonso Soares, né, em termos de rádio, porque rádio é muito isso, né? Rádio é um pouco que a televisão não pode ser. Gostei. Entendeu? Então, assim, eu acho que são dois veículos que eles não se excluem e nenhum supera o outro, porque cada um tem o seu campo específico. Hoje em dia o rádio tem outras características e tal, mas ainda é comum, por exemplo, no meu prédio tem gente que ouve rádio. Os porteiros, né, agora tem muita televisão também, mas às vezes eles desligam a televisão para ouvir o rádio. Entendeu? Porque o rádio, por causa da programa, por exemplo, você não pode ter um programa A Hora do Brega. Você não pode ter isso na televisão. Porque ninguém vai te patrocinar isso. Entendeu? E no rádio tem. Então o cara vem lá da Paraíba, de Pernambuco, do Nordeste em geral, ou vem do Norte de Minas, ou de Goiás. Ele chega aqui, ele quer ouvir a musiquinha dele. Ele quer ouvir uma notícia de lá. Saudade da minha terra. Eu ficava doido de saudade do meu Palmares. Agora, graças a Deus, de vez em quando eu tô lá, mas eu ficava aqui querendo ouvir, então tudo que era pernambucano para mim era o melhor. Então, entendi. Então eu lembro da escalação do Clube Náutico Capibaribe, que é o meu time, lá no Recife. Ele fez sucesso na Taça Brasil, que era o campeonato brasileiro daquela época. Ele pegou o Santos, de Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, lá no Pacaembu, e deu de 3-0. Aí, pra mim, aquilo foi assim. Então, eu decorei a escalação do time. Aloysio, Gena, Mauro, Clóvis e Ivan, Didica... Não, peraí, devagar. Aloysio, Gena, Mauro, Clóvis e Fraga. Didica e Ivan Limeira. Nado, Nino, Bita e Lala. O Clóvis Filho, por exemplo, que era um excelente narrador dos anos 60, que era da Rádio Continental, depois foi embora para a Rádio Guaíba, em Porto Alegre. Ele era fluminense e era um maravilhoso. Foi o melhor de todos que eu vi. Depois veio o Cid Ribeiro, na Rádio Tupi, que aí depois aí entrou o Dualcei. Aí o Dualcei ficou um tempão, né, na Tupi. Mas antes do Dualcei era o Cid Ribeiro. Porque eu fico muito triste hoje, quando eu vejo, por exemplo, no programa do Clóvis Monteiro, ele tem lá com o Xandinho Reblez, quando chama os caras que quer falar da Rádio Tupi, não, conheço, ouço a Rádio Tupi. Aí os caras só falam da Rádio Tupi, da Nena Martins pra cá, do Coli Filho pra cá, mas tem pra trás. Tem pra trás, tem o Odair Mazano, tem o Carlinhos Azevedo, tem o Radamés Celestino, tem uma série de pessoas que fizeram a Rádio Tupi antes desses.
Tinha o Lauro Fabiano. Lauro Fabiano tinha um cara chamado Raimundo Oliveira, né? Ele escrevia novelas para a Rádio Tupi. Só que ele não escrevia as novelas. Como na Nacional tinha Jerônimo, o Herói do Sertão, na Tupi tinha um radar, o Homem do Espaço. E esse radar era um seriado, né? Era de ficção científica. Foi o primeiro seriado de ficção científica do Brasil. E tinha o Peter, que era um robô, né? Que aí tinha aquela sonoplastia dele andando. É isso que eu gostava. Que era um homem de lata, é homem de ferro, na verdade, né? Era um robô, um homem de ferro. Tinha, que era o Radamés Celestino que fazia. Tinha o Radar, que era o ator principal, que era o Lauro Fabiano. Tinha a Bárbara, que era a mulher dele, que era a Nelly Villanova. E tinha os auxiliares dele, que era o Honório Lourenço, Honório de Souza e o Dario Lourenço. Então, antes desse pessoal, da turma que eles citam, outros fizeram também. Então, o povo, o nosso Brasil, é muito sem memória. Eu vejo assim, o maior... duvido que o Flamengo tenha tido algum goleador melhor que o Gabigol. Mas o Brasil, antes do Gabigol, teve o Zico. Antes do Zico, teve o Dida. Teve um cara chamado Paulo Suco, não esqueço o nome dele, era um goiano. Ele jogava no Flamengo, ele jogou de 63 a 66. Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca, 63, 64 e 65. Sabe quantos gols ele fez no Campeonato de 64, que o Fluminense foi campeão? Ele fez 34 gols. O Gabigol fez 25 agora, né? Quer dizer, então assim, a gente, é claro que é bonito que o Gabigol sou Flamengo, estou torcendo para ele, aquela coisa toda, mas a gente não pode esquecer, cara, é por isso que a gente não tem respeito a nada, que a gente não respeita os nossos ídolos. Sabe, nós não aprendemos a cultuar nossos ídolos. Voltando lá para o rádio, do pessoal do esporte, você falou do Dolcey, mas tem outros nomes ilustres, né, Francisco? Tinham 2 repórteres de campo que eram da Rádio Continental, que nos anos 60 tinha a melhor equipe de esporte, que era chefiada pelo Carlos Marcondes e pelo Avelino Dias. Então, tinha um repórter de campo chamado Luiz Fernando, que o cara era fantástico, era muito bom. E ele fazia parceria com outro cara chamado Moisés Siman. Esse Moisés Siman, ele entrevistava, porque ele falava inglês e francês. Então, ele entrevistava os jogadores, né, de estrangeiros. E o Luiz Fernando, os brasileiros. E o narrador era o Clóvis Filho. E o comentarista era o próprio Carlos Marcondes, né? Carlos Marcondes eu conheci que nós moramos no mesmo prédio uma certa época, ele morreu também. Baseado nessa dupla, Luiz Fernando e Moisés Siman, que surgiu a dupla dos Trepidantes, Washington Rodrigues e Dani Menezes. Mas nós tínhamos Oswaldo Moreira, o João Saldanha, que era comentarista, tinha o Rui Porto, não sei se você chegou a ouvir o Rui Porto. Sim. Tinha o Alberto Rodrigues, tinha o Valdir Amaral, que eu particularmente não tinha muita paciência de ouvir. Por quê? Porque eu não gostava da voz dele. Eu preferia ouvir o Jorge Cury e o Clóvis Filho. Indivíduo competente. Porque eu acho assim, porque o Valdir ele tinha uma coisa, ele sabia que ele não tinha aquela voz radiofônica, aquela coisa, né? Então ele criava jargões que acabavam... Tem peixe na rede... Mas até hoje você vê que se imita isso, né? Isso, se imita isso. Isso. Então, assim, e tem aquela coisa também de... A voz bonita, ela ajuda, mas não é passaporte para o sucesso. Eu acho que a grande sacada de quem está à frente de um microfone é quem mais importa. Porque se ele tiver um saque rápido, vamos dizer assim, ele tiver o pensamento antenado com o que ele está fazendo ali, eu acho que isso conta e muito, né, para o sucesso, né? E para a transmissão também. É o chamado dom de improvisar. Isso. É o raciocínio rápido. Né? É uma coisa que
Poucos têm hoje em dia, mas o Washington tinha muito. Você ouve hoje um comentário feito pelo Gerson, por exemplo, na Rádio Tupi. E se você lembrar de um comentário feito, por exemplo, pelo Rui Porto, você vai ver que são duas coisas diferentes. O Rui Porto, ele era aquele comentarista esportivo que era quase um cronista social. O Luiz Mendes era um pouco isso também. Mas há quem diga, aí não sou eu, por exemplo, que o Luiz Mendes inventava um pouco das histórias que ele contava também. Eu também não sei isso. Mas sabe por que você também, você tem que ver também? É que por ser rádio, o que contava muito era a imaginação do ouvinte, né? Mas é a maneira como você conta. Você tem que levar o ouvinte a imaginar. Isso. Existe agora, na acessibilidade, uma coisa chamada audiodescrição, que é um recurso para as pessoas com deficiência visual. Tá? A audiodescrição ela é baseada um pouco nisso. Porque, por exemplo, se eu estou descrevendo, assim, entra em cena uma mulher loura, pele clara, 1 metro e tal, eu dei uma imagem. Mas para um cego que já viu, que já é um cego adquirido, né? Para quem tem cegueira adquirida, vamos dizer assim, é mais fácil para ele fazer a imagem. Mas para quem é cego congênito, se você perguntar que imagem os dois formaram, eles vão dizer duas coisas completamente diferentes. Então, era assim, você ouvia o Carlos Marcondes comentando um jogo. Depois você ia para a Rádio Nacional ouvir o João Saldanha. Você tinha imagens diferentes do mesmo jogo. E é isso que fazia o quê? A grandeza do rádio. Porque o rádio, ele não te dá o produto pronto. Ele te dá os elementos. Você que forma a imagem que você quiser. E é por isso que eu digo que hoje o rádio ainda tem seu espaço. Mas, assim, a sociedade, quer dizer, os nossos tempos de hoje, você não tem tempo para criar. Porque não querem que você pense. Não querem que você crie nada. Então, quando eu comecei a trabalhar com informática, era uma coisa chamada linha de comando. Eu tinha que determinar o caminho que o processador ia usar para chegar naquele resultado que eu queria. Então tinha lá a Procedure Division, que eu tinha que descrever tudo. Hoje, eu simplesmente clico no ícone e já está tudo lá que eu quero. Entendi. Por que isso? Porque é mais fácil te dar pronto do que fazer você pensar. Porque nós hoje não somos levados a criar, a pensar. Se você observar, e aí não é de hoje, as músicas, elas sempre têm aquela linha. Se é sertaneja é daquele jeito, se é jovem guarda é daquele jeito, se é bossa nova é daquele jeito. Não tem uma diferença. Aí você vai dizer, mas antigamente a música romântica de Schubert não era igual à do Beethoven? Não. Quer dizer, a maneira de construção das harmonias, cada um tinha a sua. Você sabe que hoje não, todos os dias o rádio está aí e tem muita gente que fica à noite escutando rádio. Tem ainda programas de rádio em que o ouvinte ele pode mandar uma mensagem para o rádio, né? Esse advento da internet aí, nesses grupos de WhatsApp. Todos eles agora isso, porque tudo não está na internet. E aí se manda uma mensagem, manda um alô, manda um abraço lá para meu irmão de tal lugar. Ainda existe essa programação no rádio. Em 1965, tinha um programa na Rádio Metropolitana chamado Pelas Esquinas da Broadway. Tá? Que era um programa que só tocava as músicas de sucesso, tá? Que era apresentado por um cara chamado Roberto Nunes. Depois dele, vinha um programa, eu esqueci o nome do outro cara, ele morreu há pouco tempo até. Ele depois foi para Vera Cruz, trabalhou na Tupi também, eu não vou lembrar agora. Depois ele
trabalhou com o Fernando Sérgio também. Tá. Quando terminava o programa do Roberto Nunes, sem noticiário, sem nada, ele apresentava direto esse cara já entrava, gostei, você hoje tocou aquilo, e já via também na Mundial. Em 71 a Mundial já fazia isso, com o Eduardo Silva, Era o Show dos Bairros. Não, mas tinha um outro que vinha antes dele, que eu acho que antes do Brizola, né? Eu vi o Alberto Brizola, mas era a pessoa que fazia antes dele. Se não me engano, era naquela época, Eloy de Carlo, tinha o Alberto Brizola. Mas assim, eu acho que era o Luiz Edmundo, que depois saiu, veio o Alberto Brizola. O Odovaldo foi substituído pelo Eloy de Carlo, no Show dos Bairros. Então, assim, a Mundial também já fazia um pouco isso, antes da Rádio Cidade. Então, não é... Claro que a gente passa a dizer a partir do que a gente viu. O que a gente não viu, a gente não pode falar. Né? Então, assim, as pessoas, e infelizmente, a memória do brasileiro só vai até a missa de sétimo dia, né? Como se diz. Tudo que te faz feliz é bom. Tudo que serve de alento é bom. Tudo que te faz reviver, tudo que te revigora é bom. Então, assim, aprendi muita coisa assim, no rádio. Assim, eu te digo a escalação de vários times, de várias épocas. Assim, mas por causa do rádio. E muita coisa que eu tenho na minha cultura geral hoje e que me ajudou. Por exemplo, a Rádio Nacional tinha um teatro chamado Teatro Orniex, que era todo domingo às 8 horas da manhã. Isso começou em 61, terminou em 65. Esse teatro era um programa, era um radioteatro de 1 hora. Ele era a radiofonização de livros. Machado de Assis, de Alencar. Então, me desperta. Por isso que eu fui me formar em literatura. É desse rádio que eu sinto falta. Desse rádio instrutivo. Porque, dessa época que você está falando, o rádio assumiu uma função específica de lazer, de passatempo, de comunicação, de não sei o quê, que também é válido, claro, não sou contra, não. Novos tempos. Mas eu acho que ela precisa ser um pouco além disso. O que hoje em dia você não vê muito. Você estava falando que sente saudade desses programas de rádio. Você acredita que se um dia alguma rádio bancasse isso, não no formato antigo, é lógico, né? Mas com um viés daquela época de programa com entrevistas e uma coisa bem voltada para o clássico, você acha que daria certo hoje isso? Se alguém bancasse uma rádio, vamos lá, uma rádio, Francisco FM, a programação de entrevista, entretenimento, música. No Rio de Janeiro, não. É mesmo. Numa cidade menor, por exemplo, Bom Jesus Tabapuana, tem uma rádio chamada Rádio Saudade, FM, claro. Ela só toca músicas entre os anos 60 e até 2000. Então ela funciona como rádio ambiente, vamos dizer assim, como som ambiente, como a rádio imprensa uma rádio era. Local mesmo. Mas local, uma rádio daquela, aqui no Rio, ela não funciona. Não funciona. Porque assim, você ouve, por exemplo, você ouve o Chitãozinho Chororó cantando o Rancho Fundo, você acha que é deles. Ninguém sabe mais que é do Lamartine. Ninguém sabe mais. Então, assim, mas tudo isso é proposital, porque quando a gente estuda sociologia, essas coisas todas, a gente aprende aquelas coisas que são necessidades. Então, eu inventei o celular. Pô, mas se eu não inventar uma necessidade para o celular, ninguém vai comprar. Entendi. Olha, Francisco, eu agradeço muito a sua colaboração aqui no nosso podcast. Agradeço demais o enriquecimento, conhecimento, detalhes que você falou aqui. Foi de muito proveito. Eu espero poder a gente bater mais alguns papos, porque essa conversa aqui é como diz o mineiro, é papo para mais de metro. Sabe assim, só para concluir assim, um cara que eu acabei gostando muito dele, a gente
de vez em quando se fala muito, é o Maurício Menezes. Porque o Maurício Menezes, ele é Flamenguista. Bom, esse é o principal, né? Mas assim, ele é um cara que, além do senso de humor, da criatividade que ele tem, ele é um cara que preserva muito a história do país. Então, assim, ele estava fazendo show aqui uma vez no Plantão de Notícias. Plantão de Notícias. Aqui no teatro, aquele teatro que fica ali na Princesa Isabel. Acho que é Princesa Isabel mesmo, não. Aí, depois do show, a gente ficou conversando. Aí ele foi no Benjamin Constant várias vezes, conversar com a gente e tal. Então, ele é um cara que ele tem toda essa história. Ele até gostava de conversar comigo. Pô, rapaz, você lembra do Daí Marçano? Eu lembro, eles faziam assim. Caramba, é mesmo. Hoje em dia, ninguém lembra mais. Ninguém sabe mais o que foi. Ninguém. Você fala do Jararaca e Ratinho? Ninguém, pô. Agora, Guilherme, cara. Guilherme é um cara que tem que ser respeitado, cara. Sabe? Ninguém fala mais de Guilherme. O Dias Gomes escreveu episódios para teatros, radioteatros na Rádio Nacional. Janete Claire escrevia na Rádio Nacional. Então, mas hoje em dia, até a Janete Claire, a Globo ainda fala dela de vez em quando. Mas do Dias Gomes, do Braulio Pedroso, que fez o Cafona, fez o Espigão, várias novelas interessantes. Ninguém lembra. A memória curta. Então, é muito triste isso. E o Cid Moreira, ele é lembrado ainda porque ele está vivo. Isso. Está com 90 anos, 90 sei lá o quê. Mais de 90 anos. Mas daqui a pouco ele vai morrer, não lembra mais dele, não. Ninguém lembra mais do Hilton Gomes, que fazia na Rede Globo o que fez o Cid Moreira, fez o Sérgio Chapelin. A JB, naquela época, tinha um programa chamado Noturno. Era um programa que todo mundo ouvia, que era o Antônio Crisóstomo e o Ney Hamilton. Aquilo ali é um verdadeiro arquivo da música brasileira. Francisco, eu quero aqui encerrar o nosso podcast de hoje. Quero agradecer demais a sua colaboração, sua gentileza. Nós estamos aqui em Botafogo e para mim foi de um valor impressionante. Muito obrigado. Obrigado a você. E depois eu mando a conta, tá? Obrigado. Muito obrigado. Encerrar aqui mais um podcast Rodney Cardoso. Até a próxima.